autonomia, é muito importante que você domine os conceitos dos principais nutrientes, as vitaminas, minerais e os macronutrientes mais importantes para a sua saúde. Você precisa conhecer a teoria e saber aplicar essa teoria numa situação real. Não adianta também a gente saber, eu sei sobre proteínas, eu sei sobre vitaminas e minerais, tá, mas e aí, como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Como efetivamente eu transformo isso em alimentos, eu entendo como que eu vou fazer quando eu sair de casa, quando eu estiver na rua. É muito difícil quando você tem um cardápio muito fechado, né? Quando às vezes um profissional te entrega uma dieta quadradinha ali e te diz para comer aquilo todos os dias. Porque a nossa vida é totalmente cíclica, né? Tudo muda. Então, a partir do momento que você entende por si só como deve ser um prato vegano ou vegetariano equilibrado, o que você pode colocar no teu lanche que vai aumentar as proteínas, o que você pode colocar no teu prato de almoço que vai fazer um equilíbrio ali entre vitaminas e minerais, você pode comer na rua, no restaurante, na casa de um amigo, você pode montar marmitas, você passa a ter essa autonomia, entende? Porque você sabe, você aprendeu, tá? Então o objetivo é que você entenda como você vai equilibrar os principais nutrientes. Então aqui nessa aula eu vou trazer para vocês o mais discutido, né? E o que a gente tem que ter mais atenção em relação ao macronutriente, que são as proteínas. Tá? Então a gente vai falar exatamente como que você consegue aumentar essas proteínas na sua alimentação, tá bem? Então vamos lá, começando com proteínas e aminoácidos, o que você precisa saber para poder aplicar, tá? Especificamente, as proteínas são macromoléculas. O que isso quer dizer? São moléculas grandes, tá? Que são formadas por aminoácidos, que são as bolinhas menores que compõem essa proteína. E as proteínas, elas têm funções plásticas, funções de construção no nosso corpo. E a gente vai falar um pouquinho de o que essas proteínas vêm construindo no nosso corpo. Aqui eu trouxe para vocês porque vocês vão escutar falando o que são aminoácidos essenciais, não essenciais. Os aminoácidos essenciais são aquelas bolinhas que compõem a proteína que o nosso corpo não consegue produzir. Então, se o teu corpo não produz esses aminoácidos, você precisa ingerir ele via alimentação. Se você não ingerir, seu corpo vai ter deficiência e as funções de construção vão ficar prejudicadas. Então, aqui, quais são os aminoácidos indispensáveis, ou seja, os essenciais que o teu corpo não produz? A gente tem a histidina, leucina, isoleucina e valina, que são os BCAAs, que para quem treina, né, já escuta falar bastante. E a gente tem alguns aminoácidos que são chamados de condicionalmente essenciais ou condicionalmente indispensáveis, porque algumas fases da nossa vida a gente consegue produzir, em outras não. Então, esses aminoácidos são encontrados nos alimentos fontes de proteínas, que a gente vai conhecer e saber como que a gente vai aplicar isso. E desses aminoácidos, eu trouxe para vocês algumas funções específicas deles. A gente tem os BCAAs, que são leucina, isoleucina e valina, que eles estão realmente envolvidos na reparação muscular, na síntese de proteínas em geral. Então, para quem faz atividade física, o consumo desses aminoácidos ele é bem importante, tá? Outro aminoácido é a histidina, que atua no nosso sistema imunológico, na síntese de tecidos, na produção de hormônios. A gente tem o aminoácido treonina, que vai produzir colágeno. Então, não é necessariamente importante que o vegetariano ingira colágeno, mas que ele tenha uma dieta rica em proteínas que vão automaticamente acompanhar esses aminoácidos para que você produza colágeno. Então, mesmo que você tome colágeno, se a sua dieta não estiver adequada em proteínas, a sua produção de colágeno vai ficar prejudicada. Daí tu pode nadar na piscina de colágeno que não vai resolver o problema. Então a dieta precisa ser rica em proteínas, ok? Nós temos a metionina, que vai atuar na tua defesa imunológica, fortalecimento de cabelos e unhas, na produção hepática, ou seja, do fígado. Temos o triptofano, que é um aminoácido que vai ajudar a produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, uma dieta baixa em proteínas automaticamente vai ser baixa em aminoácidos, afinal, eles estão presentes nos alimentos proteicos, o que vai prejudicar
diversas funções, como a gente pode ver aí. Dentre eles, de repente, até o teu humor, uma vez que você vai ter uma baixa produção de serotonina. Temos também o outro aminoácido lisina, que atua na produção de anticorpos, né? Síntese também de colágeno. Então veja que para você produzir colágeno, você precisa de vários aminoácidos. Ou seja, você precisa de uma dieta rica em proteínas como um todo, tá? Temos também a fenilalanina, que vai atuar no nosso sistema nervoso e novamente aí também importante para a síntese de colágeno. Então veja, nós precisamos de uma dieta adequada em proteínas para tudo no nosso corpo. Eu trouxe alguns exemplos também de outras proteínas que o nosso corpo produz. Então, temos enzimas digestivas, por exemplo, aí como amilase, lipase, isso tudo é proteína. Então, uma dieta baixa em proteína pode atrapalhar, por exemplo, o seu processo digestório. Aquela pessoa com indigestão, que come e fala, eu não estou digerindo muito bem, eu fico com muitos gases, muito estufado. Isso pode ser diversas coisas, tá? A própria, de repente, mastigação inadequada, alguns alimentos que ela esteja consumindo, mas se a dieta dessa pessoa é baixa em proteínas, você também pode ter uma baixa produção de enzimas digestivas, tá? Temos aí proteínas de transporte, a nossa própria hemoglobina é uma proteína. Então, se a dieta é baixa em proteína, vai atrapalhar a nossa produção de células vermelhas. Nossas proteínas estruturais, aí como colágeno, né? Nossos hormônios, como a própria testosterona é um hormônio, por exemplo. Então, veja como o consumo de proteínas é extremamente importante. É isso que a gente fala, a proteína tem função plástica, de construção, de tudo, desde células do nosso corpo a proteínas transportadoras, ao colágeno, a serotonina, a hormônios. Então, a alimentação precisa ser bem adequada. As funções gerais que nós falamos, construção e manutenção de tecidos, produção de enzimas, hormônios, anticorpos, transporte de substâncias. Então, por exemplo, transporte de vitamina A no nosso corpo é feito por uma proteína, que é a ligadora de retinol. Se você tem uma dieta baixa em proteína, você pode ter, consequentemente, deficiência de vitamina A. Então, veja como a nutrição ela é um emaranhado. Então, a base da dieta precisa ter, né, essa questão aí da proteína adequada. A gente tem também uma função terciária da proteína, que seria o fornecimento de energia, que eu vou mostrar mais à frente, que essa não é uma função primária. A função primária é a de construção. Então, aqui, ó, quando eu falo de proteínas como fonte de energia, eu estou falando de excesso. A gente viu como a proteína é extremamente importante para diversas funções no nosso corpo, né? Aí tem gente que pensa, tá, Nutri, então será que quanto mais proteína eu consumir, melhor para mim? Será que, né, então eu tenho que consumir muita proteína? Quanto mais eu consumir, mais músculo eu vou ter? Mais colágeno eu vou ter? Será que é assim? Não. O nosso corpo tem uma quantidade máxima de proteína que ele consegue utilizar. Absorver, você absorve tudo. Porque você vai escutar falando por aí em blog, a pessoa está falando que não absorve excesso de proteína. Absorve sim. O excesso de proteína que você consumir, você absorve, mas o seu corpo não aproveita. Essa é a diferença, tá? Entre absorver e aproveitar. O nosso corpo precisa que o consumo de proteína seja fracionado ao longo do dia. Eu vou mostrar algumas provas disso para vocês. Então, vamos ver aqui o que acontece. Se você consumir, por exemplo, num almoço, muita proteína de uma vez só, você pode ter 3 caminhos aí. O seu corpo vai pegar o quanto ele está precisando naquele momento da proteína que você ingeriu para a função plástica, igual a gente falou, colágeno, músculo, enzimas, células e tudo mais. Ele vai usar. O que passou disso, ele vai falar, não tô precisando dessa sobra de proteína aqui agora, eu não tenho o que fazer com isso. O que eu vou fazer com essa sobra aqui? Ele vai poder seguir 3 caminhos. O primeiro deles, fonte de energia. Então vamos supor que você esteja bem ativo, correndo, ou limpando a casa, ou brincando com seus filhos, ou fazendo uma atividade física. Ele vai lá e vai falar assim, eu tô precisando fazer ATP. ATP, o teu corpo prefere fazer com carboidrato. Carboidrato é a fonte de energia principal do seu corpo. Só que se você não consome carboidrato, vamos supor que você esteja fazendo uma low carb, ou vamos supor que você esteja aí, fez uma dieta muito alta em proteína naquela refeição e pouco carboidrato.
Ele vai pegar esse excesso de proteína, vai rodar uma via bioquímica, isso não é importante você compreender essa via, é importante você saber que ele vai pegar aquela proteína que sobrou da função plástica, ele não precisa, ele já usou para a função plástica que ele precisava, ele vai pegar aquele excesso, vai converter numa via bioquímica e vai produzir ATP, que é energia. E aí você acaba fazendo energia com nutriente caro, que é a proteína, e que dá mais trabalho para o seu corpo, e que o excesso só vai aumentar a tua ureia, tua amônia no corpo, que são substâncias tóxicas que a proteína em excesso acaba aumentando, tá? Então ele pode fazer essa primeira opção, produzir energia a partir dessa sobra de proteína que ele não está precisando naquele momento. Mas aí a segunda opção que ele tem, pô, não, eu consumi carboidrato. Obviamente ele vai preferir produzir energia a partir do carboidrato. Então ele vai falar, não preciso fazer energia com esse excesso de proteína. Ou vamos supor que você esteja sentado, trabalhando, digitando no seu computador. Ele também não precisa produzir energia. Ele vai falar, caramba, não dá, tá sobrando proteína aqui, energia eu não vou fazer, não preciso fazer, porque eu já fiz com carboidrato ou porque nesse momento eu não estou precisando de energia. Ele pode seguir um segundo caminho. Ele pode pegar esse excesso de proteína e fazer glicose, tá? Ele converte uma outra via grande bioquímica e usa esses aminoácidos que a gente falou que são as bolinhas que compõem a proteína para fazer glicose. Depois você guarda essa glicose na forma de glicogênio, que é uma forma que você guarda a glicose no fígado e nos músculos. Então, poxa, vou fazer glicose com proteína, sendo que eu posso consumir banana, maçã, arroz, pão, qualquer outra coisa que tenha carboidrato, que já seja fonte de glicose, não faz sentido isso, tá? Então, essas duas vias não faz sentido para o seu corpo, mas ele pode fazer, caso você consuma proteína demais. Ele não vai fazer músculos ilimitados com esse excesso de proteína. Ele ou vai usar como fonte de energia, ou ele vai fazer glicose. E um terceiro caminho, vamos supor que o seu corpo também não esteja precisando de glicose naquele momento. Ele já guardou tudo no fígado, fígado e teu músculo está cheio de glicose guardado na forma de glicogênio. Ele vai falar, caramba, não estou precisando fazer energia agora, não preciso fazer glicose também agora. O que eu vou fazer com essa sobra de proteína? Olha uma célula de gordura aqui prontinha para eu encher. Vamos transformar em ácido graxo? O seu corpo, vamos! Você engorda com esse excesso de proteína. Olha só. Então não é ilimitado, eu vou comer proteína sem engordar. Eu vou fazer uma dieta low carb alta em proteína e não vou engordar. Todo excesso engorda, não tem para onde fugir. Sobra é sobra. O nome já diz, teu corpo não está precisando, ele vai fazer alguma outra coisa não útil com aquilo. Então esse excesso de proteína ou vai virar glicose ou vai virar gordura. Então, muita atenção. Não há necessidade de você também consumir mais proteína do que o seu corpo precisa. Então, sigamos. Já aprendemos que o excesso não é útil para o nosso corpo e a gente vai fazer outras coisas não importantes. E aqui eu trago para vocês mais uma prova de que o excesso não é interessante. Isso aqui é para quem treina. Olha, esse trabalho é uma revisão sistemática com meta-análise. Isso é o suprassumo da evidência científica, tá? É um alto grau de evidência. Quando a gente fala de consumo de proteínas, a gente tem recomendações para quem faz atividade física e para quem não faz, que eu vou mostrar aqui abaixo, no slide seguinte, tá? Quando você faz atividade física, realmente a quantidade de proteína que você tem que ingerir precisa ser maior, afinal você está construindo músculo, degradando o músculo no seu treino e precisando reparar esse músculo, e a gente já falou aqui que a proteína é para função de construção, não é? Então, mas esse trabalho mostra aqui para mim que existe uma quantidade máxima que o meu corpo consegue usar de proteína para construção muscular. Que passou disso, ele vai fazer o quê? Aquelas outras vias bioquímicas que eu mostrei. Fazer ATP, fazer glicose ou fazer ácido graxo, ou seja, engordar. Né? Ácido graxo ele guarda no tecido adiposo. Então, nesse trabalho aqui, eles foram dando uma dieta em dadas quantidades de proteína para quem treinava e via o quanto de músculo essas pessoas ganhavam, em outras palavras. Eles viram aqui, ó, que 0,8 gramas de proteína por quilo de peso não dava um bom resultado para essas pessoas que treinavam. Depois que 1,2 ainda estava baixo. A partir de 1,6 aqui, quando eles deram 1,6 gramas de proteína, não estou falando 1,6 gramas de cálculo livre, estou falando de proteína mesmo, né? Que a gente vai ver mais à frente como que isso é feito. 1,6 gramas de proteína para cada quilo de peso que aquela pessoa pesava,
era o resultado, o ápice máximo de construção tecidual dela. Era o máximo de músculo que ela conseguia fazer de forma lúdica, assim, digamos, tá? E que a partir de 1,6, quando eles começam, vamos continuar aumentando a proteína e ver se ele vai ganhar mais músculo, se ele vai virar o Hulk. Aí foi lá, ó, 1,6 chegou a 2,0. O que o gráfico mostrou aqui pra gente nessa construção de músculo? Vocês percebem aqui que ficou linear, que parou de subir? Então, o máximo que nesse trabalho aqui foi possível construir de músculo é com 1,6 de proteína. Passou disso, não fez mais músculo. O que ele fez? Fonte de energia ou gordura, tá? Então, aqui a gente percebe mais uma vez que o excesso de proteína não tem benefício adicional. Então, 1,6 gramas de proteína por quilo de peso para quem treina estaria, por exemplo, muito bom. Então, mais uma prova aqui com um trabalho mostrando que o excesso não tem necessidade. Bom, e aí eu vou mostrar para vocês uma observação muito importante quando a gente fala de alimentação vegetariana. Lembra as bolinhas que eu falei que compõem a proteína, que são os aminoácidos? Nos alimentos de origem vegetal, a gente tem essa distribuição não muito equivalente. Alguns alimentos vão ter mais de um, outros alimentos vão ter mais de outros tipos de aminoácidos. Os aminoácidos, eles não são em alta quantidade em todos os alimentos de origem vegetal. Então, por exemplo, no grupo dos cereais, e aqui eu tô falando arroz, tô falando quinoa, que é um pseudo cereal, aveia, eu tenho um pouquinho a menos de lisina, uma quantidade um pouco menor, não nula, não zero. Então, quando alguém fala, porque não tem não existe isso que não tem. Você tem menor quantidade, tá? Então, a lisina, por exemplo, eu tenho em menor quantidade nos cereais, tá? E nas leguminosas, que é o feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, eu já tenho a metionina em menor quantidade. E aí eu trouxe aqui para vocês verem, né, um trabalhozinho, deixa eu jogar aqui o vídeo para cá, mostrando essa distribuição. E aqui você vê, por exemplo, aqui, ó, no arroz e na ervilha, que lisina e metionina a gente tem em menor quantidade em um, mas, olha só, a gente tem maior quantidade no outro. Enquanto eu tenho, deixa eu mostrar para vocês, menor quantidade de lisina nos cereais, nas leguminosas eu tenho uma maior quantidade de lisina. Ela já é mais rica. Enquanto eu tenho uma menor quantidade de metionina nas leguminosas, nos cereais eu tenho uma maior quantidade dessa metionina. Então, o que isso mostra para mim? Caramba! Então, uma dieta vegetariana, ela está baseada na combinação de alimentos? Sim, ela está baseada na combinação de alimentos. Não é justo você comparar carne com feijão, porque tu não vai comer só carne o dia inteiro. Para quem come carne, tu não vai comer só feijão se tu comer feijão. Você não vai comer só isso. Então, quando se fala de alimentação vegetariana, eu penso em combinação de alimentos. Eu penso em junção. Eu penso na minha dieta como um todo. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, o que eu comi ao longo do dia. E é nisso que ela precisa estar equilibrada. Ao longo do dia, no todo da minha dieta. Então, eu já começo a entender a partir daqui, ó, que se eu combinar cereal com leguminosa, eu tenho uma solução para esse problema, né? Para essa quantidade menor de aminoácidos que eu tenho, nesse exemplo que eu coloquei, menor no cereal e maior na leguminosa de um aminoácido ou outro. Então, se eu combino um cereal com uma leguminosa, que é o nosso clássico arroz com feijão, eu já tenho esses aminoácidos que eu mostrei lá à frente, né, em quantidades equilibradas. Então, você não precisa surtar pegando tabela de aminoácido. Você precisa entender que sua alimentação, seu prato de refeição precisa ser equilibrado, precisa ser diversificado, tá? E combinar alimentos de diferentes grupos. Então, eu tenho cereais, onde eu tenho que, ó, vamos falar de cereais, quinoa, amaranto, arroz de todos os tipos, né? Vermelho, branco, enfim. Sorgo, aveia, trigo, cevada, centeio, milho, isso tudo aí é cereal. Do grupo das leguminosas, ervilha, soja, lentilha, grão de bico, feijão, de todas as cores e tipos. Então você pensa, eu tenho que comer arroz com feijão sempre? Não, fio. Você pode fazer várias combinações. Você pode comer grão de bico com quinoa. Você pode comer milho com lentilha. Você pode comer feijão fradinho com uma farofinha de amaranto. Então você pode fazer N combinações. Então, peraí, eu começo a entender que se eu for para um restaurante almoçar e eu chego lá e eu penso, caramba, eu quero um prato vegetariano. Eu sei, a Nutri já falou na aula, que eu preciso combinar alimentos de diferentes grupos
para ter os aminoácidos de maneira equilibrada. Eu tô vendo aqui nesse self-service o que eu tenho. Eu tenho ali milho, eu tenho aqui arroz integral, isso aqui é cereal, tá? Então, vou botar umas 2 colherinhas de arroz, uma de milho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui do grupo das leguminosas. Tem um bolinho de grão de bico aqui. Tem uma almôndega de lentilha, dependendo de onde você vai comer, você pode preparar em casa. Você tem que também pensar no seguinte, quando você for fazer em casa, você pode fazer receitas, tá? Pra não ficar grão de bico com lentilha, né? Uma panquequinha de aveia, por exemplo, você tem que fazer receitinhas para você tentar variar. Então, vamos supor que você faça um disquinho de aveioca, que é uma panqueca à base de aveia. Ela é só aveia e água na receita. Faz uma massinha, espalha na frigideira formando o disquinho, dora de um lado, dora do outro. Você recheia, por exemplo, com hummus de grão de bico. Tá aí tua proteína completa. Combinou cereal com leguminosa. Entendeu? Simples assim. Simples assim. Agora, para você fugir da rotina, da monotonia desse arroz com feijão, que é que eu trouxe o clássico que todo mundo come. Mas você pode fazer combinações, receitas diferentes. Então, se você for na rua num self-service, você escolhe lá. Geralmente vai ter o feijão clássico, se não tiver carne no feijão, em alguns lugares não tem, né? Você vai botar lá o arroz com feijão, mas em casa, procure fazer receitas. Poxa, eu vou fazer uma farofa de amaranto, eu vou fazer um risoto de quinoa, eu vou fazer aqui um creme de milho. E aí eu vou, da base aqui das leguminosas, eu vou fazer uma almôndega de lentilha, um hambúrguer de grão de bico, vou fazer um falafel de grão de bico, eu vou fazer uma salada de feijão branco. Gente, é um universo. A base dos alimentos são essas aí, mas tu pode fazer o que tu quiser. Eu posso fazer então, comer uma salada com uma pastinha de hummus e comer separado um risotinho de quinoa? Pode. Você só precisa, né, combinar os alimentos. Então, a solução é muito simples. Agora a gente está tirando, né, pegando toda aquela nossa teoria e trazendo para a prática, né? Qual que é a prática disso? É você combinar alimentos. Sempre procure colocar grupos diferentes e, se possível, coloque mais alimentos do mesmo grupo. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma conchinha de feijão e 2 almôndegazinhas de lentilha. Poxa, legal, você botou 2 tipos de leguminosas diferentes. Eu tenho aqui um arroz integral e eu tenho uma saladinha onde eu coloquei um pouquinho de sorgo ou onde eu coloquei milho na salada. Poxa, você tem 2 tipos de cereais. Quanto mais tipos você combina, melhor. Deu para combinar mais tipos? Legal. Não deu? Tente colocar ao menos um de cada grupo. Tá? E aí as quantidades, né, vai depender do seu objetivo. Você quer ganhar peso, você quer ganhar massa magra, então você vai colocar pelo menos umas 2 porções de cada grupo. Você quer emagrecer, você vai colocar uma quantidade um pouquinho menor. E aí, isso que eu mostrei pra vocês, o básico do cereal com leguminosa, que vocês vão escutar falando bastante e mostrando que vocês podem fazer outras coisas com isso aqui. Mas a gente também tem outros caminhos a seguir, tá? A gente pode, além do cereal com a leguminosa, eu posso fazer outros tipos de combinações com outros alimentos. Daí eu vou sugerir para vocês, para quem quer aqui da aula pesquisar mais profundamente, tu vai jogar no Google assim, ó, tabela de composição de alimentos da Unifesp. Nessa tabela, você vai conseguir jogar lá, digita o alimento que você quer e ela abre tudo lá do alimento. Quanto de proteína ele tem, quanto de carboidrato, quanto de vitaminas e minerais ele tem. Isso vai facilitar muito a sua vida, porque tu não precisa folhear no livro, entendeu? Tem muita gente, para pegar a tabela da Taco, mas você tem que folhear, você tem que pegar o PDF dela e ficar rolando. Nessa tabela que eu tô te sugerindo, você vai escrever o nome do alimento e ele vai abrir para você. Aí você escreve lá, deixa eu ver quanto de proteína tem nesse alimento aqui. 100 gramas do grão de bico, eu tenho mais ou menos 8 de proteína. Deixa eu ver na semente de abóbora, porque eu quero fazer uma farofa de semente de abóbora. 100 gramas de semente de abóbora tem mais de 20 de proteína. Caramba, que legal. Então, deixa eu ver se eu vou fazer uma farofinha de semente de abóbora e você pode ir começando a entender isso. É muito importante, eu vou mostrar pra vocês, não precisa abrir a tabela, é mais pra quem quer, tá? Quem quer se aprofundar. Mas eu vou mostrar pra vocês a tabela dos alimentos que mais tem proteína pra você saber o que você vai combinar aqui, tá bom? Mas eu quero que você entenda o seguinte, o universo é muito grande, além do cereal com leguminosa, você pode, por exemplo, fazer uma combinação de semente com leguminosa. Ué, Nuti, tu tá desfalando tudo que tu falou, que eu não preciso botar cereal? Mais ou menos isso. Eu tô falando que você pode botar cereal com leguminosa, mas também pode tirar o cereal e botar uma semente. E aí eu chamo a atenção pro seguinte,
Pouco se fala que semente com leguminosa é uma proteína completa, mas é até mais completa do que o cereal com a leguminosa. Cereal com leguminosa todo mundo fala porque é muito clássico e faz parte da nossa cultura brasileira, como por exemplo arroz com feijão. Só que a semente, ela tem uma quantidade maior de proteína do que alguns cereais, quando eu comparo, por exemplo, com o arroz, tá? A aveia tem bastante, mas o arroz tem um pouco menos. Então eu vou mostrar para vocês mastigadinha essa tabela aqui na nossa aula. Mas, para você entender, eu trouxe algumas comparações aqui. Eu sentei, fiz com muito carinho esse cálculo para vocês. Peguei a tabela SR27 da USDA e fui fazendo os cálculos dos aminoácidos essenciais. Coloquei para vocês aqui, ó, o BCA, leucina, isoleucina e valina, tá? E coloquei os outros aminoácidos essenciais aqui e comecei a comparar. Então, vamos ver primeiro o que eu falei lá no início, cereal com leguminosa. 100 gramas de arroz integral com 150 gramas de feijão preto. Eu tenho aqui 12 gramas de proteína e 240 calorias. Se eu tirar esse arroz, vamos supor que tu queira baixar o carboidrato. Se for no seu nutricionista ou no seu médico, ele fala, olha, você está com resistência à insulina, baixa um pouquinho esse carboidrato, de repente você quer emagrecer, vou baixar um pouquinho o carboidrato da minha alimentação. Tudo bem, nada contra. Daí você precisa substituir o cereal. O cereal tem mais carboidrato que a leguminosa, tá bom? O que você vai colocar no lugar? Semente. Porque semente tem mais proteína do que alguns cereais com menos carboidrato. Então, você vai botar 100 gramas de semente? Não, porque ela tem mais proteínas. E eu vou dar a tabelinha para vocês justamente poderem entender isso aqui. Então, vamos lá. Se eu pegar semente de abóbora torradinha, tá? Aqui eu tô falando da semente de abóbora sem casca, que a gente chama de pipeta de abóbora. Ela é verdinha, tu compra em casa de granel, de produtos naturais. Mas você também pode usar semente de girassol, por exemplo. Que a semente de abóbora, ela torradinha fica uma delícia, assim como a de girassol. Essa semente de abóbora, você pode fazer ou usar ela como um crouton, sabe? Torradinha em cima da tua salada. Você pode fazer farofa, que é quando você bate a semente no liquidificador, faz uma farinha, dessa farinha leva na panelinha e torra ela com ervas, cebola, alho, enfim. Ou você pode comer ela in natura sem estar torrada. Você pode fazer várias coisas. Se eu pegar essas 100 gramas de arroz e trocar por 20 gramas de semente de abóbora e manter a mesma quantidade de feijão, olha como é que eu tenho mais proteína aqui do que a combinação do cereal com a leguminosa. No arroz com feijão eu tinha 12 de proteína. Na semente de abóbora com feijão eu tenho 13 de proteína, 13,7, quase 14. Então eu já vejo aqui que a quantidade de proteína fica maior na combinação da semente com a leguminosa. Olha que interessante, tá? E eu vou mostrar para vocês o perfil de aminoácidos também, já vou falar disso à frente. Então, dentro desse quesito aqui que eu mostrei, você também pode fazer, por exemplo, uma receita, tá? Por exemplo, 150 gramas de carocinho de feijão, feijão fradinho, feijão preto, qualquer um, ou grão de bico, lentilha, amassadinho. Pega 20 gramas de farinha de semente de abóbora, mistura e faz hambúrguerzinho. Você pode fazer 2 hambúrguerzinhos, aí vão ficar com mais 80 e pouco gramas cada um, ou fazer um hambúrguer grandão, e aí você já tem aí 13 gramas de proteína. Eu trouxe aqui a comparação com a proteína animal para ser justa, tá? Então aqui, ó, em 100 gramas de coxa de frango, eu tenho também umas 200, faixas de 200 calorias, 27 de proteína, em 150 gramas de ovo, que dá mais ou menos 3 ovos, aqui eu tenho 18 gramas de proteína. Eu botei em calorias equivalentes. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, olha só, é que a quantidade de aminoácidos essenciais nessas combinações aqui da semente com a leguminosa fica maior até do que no alimento de origem animal. Olha só que legal. Então aqui, vamos falar de BCA, todo mundo se preocupa, quem treina, leucina, isoleucina, valina, que a gente falou no começo da aula. Então aqui, ó, em 20 gramas de semente de abóbora e 150 de feijão misturadinhos, né? Eu tenho, por exemplo, de isoleucina, 1.655 miligramas e na coxa de frango, 1.300. Na sementinha com a leguminosa de leucina, eu tenho 2.700. No frango, 1.900. No ovo, 2.100. Olha só, e a valina, 2.400 aqui na semente com a leguminosa e 1.300 no frango e 1.600 no ovo. Então, a gente vai percebendo aqui que nos aminoácidos essenciais, a semente acaba ganhando até na combinação dos alimentos de origem animal.
Olha que interessante. Na combinação da semente, não. Fica maior nos alimentos de origem animal. Aí você pode olhar com calma a tabelinha aqui, ó lá. A isoleucina fica menor. Mas na combinação da semente, é uma quantidade de aminoácidos essenciais extraordinária. Então vamos supor que o teu objetivo seja o ganho de massa magra, você está numa dieta hipercalórica. Seria interessante para você colocar os 3 grupos. Tu coloca semente, cereal e leguminosa no seu prato. Então você pode pôr, por exemplo, 100 gramas de feijão com 20 de semente, 80 de arroz ou de quinoa. Daí você vai ter uma quantidade extraordinária de aminoácidos essenciais. Gente, semente ajuda muito, tá? Ajuda muito nessa combinação. Então vamos lá, agora você sabe que você pode combinar outros alimentos além do cereal com a leguminosa. Ou colocar os 3 grupos, que eu colocaria a semente com uma grande estrela. Pode ser farinha de chia, farinha de linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, semente de melancia, que a gente também consome. Vários tipos de sementes, tá bom? Bom, e aí a tabelinha que eu tô prometendo pra vocês. Essa tabelinha, ela é bem interessante pra você justamente entender como que tem que ser esses alimentos que você pode estar utilizando, tá bom? Então vamos agora à nossa tabela, onde eu vou mostrar para vocês os alimentos fontes de proteína, para que vocês possam justamente fazer essas combinações, saber o que tem que entrar no seu prato, quais lanches são mais interessantes de você combinar, o que você pode estar utilizando em refeições também fora as refeições principais. Essa tabelinha é bem importante, eu sugiro que vocês imprimam ou printem no celular, tá? Guardem ela aí para vocês justamente aprenderem, saber o que vocês vão poder estar utilizando. E com o tempo vocês vão acabar gravando aí essa ordem também. Então vamos lá. Eu coloquei aqui em hierarquia os alimentos mais ricos em proteínas, tá bom? Como em primeiro lugar, a gente teria a proteína texturizada de soja, que é a nossa PTS. Olha, eu não recomendo que você baseie a sua alimentação em proteína texturizada de soja, porque é um alimento ultraprocessado. A maioria da soja no Brasil, ela é transgênica. Se você for utilizar a soja, seja em grão ou seja a proteína texturizada, eu sugiro que você procure a versão não transgênica, preferencialmente orgânica. Os alimentos transgênicos, eles possuem mais agrotóxicos, tá? Fora que os estudos com transgênicos ainda são muito controversos, a gente não tem estudos de longo prazo com alimentos transgênicos, então, se possível, evitá-los, isso é interessante. Todavia, você pode estar utilizando, de preferência, uma soja não transgênica. E aí você pode utilizar a proteína texturizada de soja. Eu aconselho mais assim para receitas, para que não seja a base da sua alimentação, que você varie com os outros alimentos que a gente vai estar falando aqui. Mas para receitas, por exemplo, você vai fazer lá uma carne moída de soja, ou vai fazer uma panqueca, ou fazer alguma coisa ali que combine mais, é um alimento que você pode estar utilizando. Então, outra observação sobre a proteína texturizada de soja é que quando você for comprar, tem a clara e tem a escura. A escura é com corante, tá bom? Então, comprem a proteína texturizada de soja clara, que não tem corante. Eles colocam corante caramelo para ela lembrar mais carne moída. Então, ela é com tintura artificial. Então, vamos utilizar a clara quando for utilizar. Nela crua, que ela tá seca ainda, em 100 gramas dela eu tenho 52 gramas de proteína. Quando eu hidrato, ela absorve água, certo? Então, o que era 100 gramas dela seca, vira 300 a 400 dela hidratada. Ela aumenta muito de volume. Então, eu tenho essa diluição de proteína de 3 a 4 vezes, aí dependendo do quanto que ela puxou de água. Então, ela pode ter nela hidratada, se você hidratar bastante, ela puxar bastante água, ela vai ter em torno de 13 gramas de proteína a cada 100 gramas. Ela não tão hidratada, você deu uma apertadinha ali, secou, ela vai ter em torno de 17, mas essa é a média aí, geralmente mais próximo do 17 gramas de proteína a cada 100 gramas. Então, é uma quantidade relativamente alta, tá? Principalmente quando a gente fala aí dela seca, que algumas pessoas usam para fazer torradinha também na frigideira, como se fosse um baconzinho de soja. Outro alimento que é bastante rico em proteínas é a levedura nutricional, conhecida como nutritional yeast, que a gente usa ele como um tempero, na verdade. Ninguém vai comer levedura de colher, porque é um pozinho com sabor bem forte. Ele também é riquíssimo em vitaminas do complexo B, geralmente é enriquecido com B12 também. Então, essa levedura nutricional, você pode estar utilizando como um tempero. Ela fica ótima para você colocar na pipoca. Tem um gostinho que lembra bastante queijo.
você pode utilizar na salada, você pode utilizar na receita também, em panquecas, em molhos, colocar no teu dia a dia para ir enriquecendo, porque é o ditado, né, de grão em grão a galinha enche o papo. Então você bota um pouquinho de levedura numa receitinha aqui, bota em outra coisinha ali e você vai somando, por mais que você não vá consumir 100 gramas, é um alimento que você vai consumir 10, 20 gramas ao dia, já vai ajudar no somatório. Mas você vê que metade do peso da levedura é proteína. Então, se uma colher de sopa de 10 gramas, né, uma colher cheia, você vai ter 5 gramas de proteína. Tem ela em pó e tem ela em flocos. Ela em flocos, ela é mais leve. Então, uma colher de sopa de levedura em flocos pesa mais ou menos 5 gramas de levedura, porque eu vou ter 2 a 2,5 de proteína. Ela em pó ela é mais concentrada, então eu vou ter 8 a 10 gramas de proteína dela em pó. O sabor é diferente. Daí você vai testar várias, tá, gente? Tem várias marcas de levedura. Tem umas naturais, que não é com nenhum sabor enriquecido, e tem umas que sabor alecrim, outras sabor frango, sabor queijo. Tem várias marcas e aí você tem que testar para ver qual que você vai gostar mais. A em pó natural, ela tem um sabor muito forte. A em flocos é mais suave. E aí vai depender do que você quer. E tem umas que tem sabor de queijo. Algumas utilizam aromas naturais e outras coisas. Então pesquisem para ver qual que você vai gostar, tá bom? Outro alimento que é bem interessante, que inclusive eu mostrei lá no slide da combinação de leguminosa com semente, é a semente de abóbora. E é extremamente versátil, gente. Semente de abóbora você pode usar desde para fazer farofa, fazer o crouton, colocar no hambúrguer. Se você fazer um hambúrguer de grão de bico, almôndega de lentilha, você pode enriquecer. Pensa assim, caramba, como eu não pensei nisso, né? Eu faço um hambúrguer de quinoa, de grão de bico. Sempre eu podia ter colocado aqui semente de abóbora, de girassol nessa receita e nem pensei. Tão simples, né? Às vezes são coisas que a gente pensa assim, uau, mas não. Quando você traz para prática, meu objetivo é isso, trazer isso para prática e de uma maneira que torne essa informação palpável, né? De fácil aplicação. Então, a semente de abóbora aí, por exemplo, você pode estar utilizando nas receitas que você já está acostumado a fazer, num risoto que você faz, uma salada de frutas que você vai consumir. Você não consome mamão com aveia? De repente, mamão com aveia e semente de abóbora. A semente de abóbora também pode ser consumida como se fosse um amendoinzinho torrado. Você torra ela na frigideira, um pouquinho de sal, um fiozinho de azeite, leva no potinho para comer como snack à tarde. Em 100 gramas tu tem 29 de proteína. Claro que você não vai consumir 100 gramas de semente de abóbora, né? Você consome 20 gramas fácil. Então, no dia a dia, colocou um pouquinho de semente de abóbora no café da manhã, um pouquinho no almoço, no snack à tarde, utilizou em alguma receita, você já vai somando. Lembra que pra gente poder ter uma proteína completa, eu combino alimentos de diferentes grupos. O amendoim torrado, você pode usar pasta de amendoim com banana, pasta de amendoim no pão, amendoim torradinho, também é riquíssimo em proteína. Germe de trigo, que vai bem em receitas também, então se você está acostumado a fazer hambúrguer ou almôndega vegetal, você pode usar o germe de trigo na massa. E o tofu, né, gente, que é uma delícia e que dá pra fazer trocentas coisas. Se você não gosta de tofu, você comeu tofu errado. Certamente. Tofu dá pra tu fazer um universo. Eu acho que se duvidar, tu constrói casa com parede de tijolo de tofu. De tanta coisa que dá pra fazer com tofu. Tem o tofu frescal e o tofu defumado. O defumado, o sabor é mais intenso, ele é mais firme, ele é mais denso. E ele é mais legal para você fazer ele, por exemplo, torradinho na frigideira. Você corta em quadradinhos e faz tipo fritinho no azeite. Por que a concentração de proteína é maior no defumado? Porque ele é mais seco, ele tem menos água, tá? Então tem uma concentração muito maior. Em 100 gramas de proteína, em 100 gramas de tofu defumado, você tem 22 gramas de proteína. É quase equivalente à proteína animal, quase na mesma proporção. Em 100 gramas de frango, você tem em torno de 20, 25, dependendo se ele é assado, se ele é grelhado. Então, o tofu defumado é quase o frango em proteína. E ele é muito gostoso, tá? Você pode fazer ele douradinho. Uma coisa que eu costumo fazer, que eu tô na correria aqui no trabalho, no consultório, não dá tempo de respirar, eu corto ele em quadradinhos, assim, retângulos, coloco na sanduicheira. Aí tá de tarde, gente, eu preciso de uma proteína aqui à tarde, porque eu não almocei, eu só vou comer de noite, tal. Corto lá umas 50 gramas de tofu defumado em retângulos, deixo na sanduicheira torrando, depois eu como com café de lanche da tarde. O tofu frescal, ele já dá para você fazer um universo de coisas. Ele é muito sem sabor, atenção. O tofu frescal, ele é bem neutro. Tem algumas marcas em que o tofu frescal, ele é salgadinho, ele já tem um sabor mais intenso. Mas a maioria das marcas, ele é sem sal, sem tempero. Então, por exemplo, se você compra um tofu frescal, ele é molinho, a textura dele lembra um queijo Minas. Se você compra o tofu frescal neutro, você pode fazer receitas doces, por exemplo. Vai fazer um mousse de chocolate.
Você põe cacau em pó, xilitol ou melado de cana para adoçar e o tofu bate no liquidificador. Faz um mousse. Você pode fazer smoothie, bate com morango congelado, aveia, o tofu, um pouquinho de leite vegetal e faz um smoothie. Isso aí são receitas doces. E as salgadinhas, aí ele é empanado, ele é assado, tofu mexido, que é você amassa ele com o garfo e faz ele na frigideira como se fosse um ovo mexido de tofu. Então, pesquisem receitas com tofu, tá? Tem que temperar. Amêndoas também, você pode comer amêndoas de snackzinho, amêndoa torradinha de tarde, então uma fonte de proteína muito boa. Eu coloquei a Ora Pronobis aqui, gente. Por que eu coloquei a Ora Pronobis aqui? Porque a Ora Pronobis, a pessoa vê tudo na internet, tudo no Google, né? A pessoa viu na internet um elefante montado num tubarão e acha que é verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com informação de Google. Vocês veem aqui o rodapé do meu slide, está todo com evidência de onde eu tirei essas informações. Então, tabela de composição de alimentos da Unifesp, média do fabricante, né? Tudo tabela referenciada. Então, muito cuidado com a internet. Porque eu já vi na internet lá, porque a Ora Pronobis é igual a carne. Não é bem assim, não. As pessoas não sabem interpretar artigos científicos e falam lorota. Então, vamos ter cuidado. Tô falando mal da Ora Pronobis não, hein? A Ora Pronobis é boa. O que eu tô falando é que ela não traz teu amor de volta em 3 dias, igual é pregado por aí, tá? Então, vamos lá. Quando você pega os artigos científicos para ver a composição nutricional da Ora Pronobis, e por que eu falo artigos? Igual eu coloquei lá no rodapé, dê uma olhada, tem 2 asterísticozinhos e lá do lado da quantidade de proteína na Ora Pronobis e lá embaixo no rodapé de onde que vem essa informação. Porque não existe tabela de alimentos oficiais para a Ora Pronobis. Não tem do IBGE, não tem da TACO, não tem tabela de alimentos oficiais. Então, como é que as pessoas jogam no Google que ela é igual a carne, que tem tanta proteína? Com base em artigos. Só que para tu ler artigo, tu tem que saber interpretar o artigo. E muita gente não sabe. Então, quando a gente vai pegando esses artigos e vendo o quanto de proteína tem na Ora Pronobis, a maioria dos artigos usam ela em pó. São artigos que a gente chama de análise bromatológica. O que é análise bromatológica? Eu pego o alimento, eu levo para o laboratório, eu faço uma microanálise dele para ver o quanto que ali tem de carboidrato, de proteína, vitaminas e minerais. Só que as pessoas saem pegando um artigo e lê só o resumo do artigo, não sabem interpretar nada do que está ali e joga isso na internet. Ora Pronobis em pó, gente, pensa comigo. Planta tem muita água, muita água. Planta 90% água. Se eu pego a Ora Pronobis e transformo ela em pó, igual farinha, sabe? Eu tirei toda a água. Então, eu não posso comparar um artigo que falou da quantidade de proteína de uma planta em pó com ela fresca, igual eu colho no meu quintal e vou comer. Se você tem plantação de Ora Pronobis, o que você faz? Transforma em pó? Claro que não. Isso aí requer processo industrial. Você pega ela, ou bota no suco, ou faz refogada. Não é isso que você faz? Então, quando eu vou falar da quantidade de proteína da Ora Pronobis, eu tenho que falar da forma que você consome, não é dela em pó. Você pode até comprar em pó? Pode. Vende ela em pó, tá bom? E aí você usa ela mais para fazer receitas, que o sabor é muito forte. Você põe um pouquinho num suco, um pouquinho numa vitamina, um pouquinho numa panqueca. Você usa ela para fazer receitas, mas você não consome em pó, colheradas. Então vamos lá. Por que tem tanta informação na internet falando que a Ora Pronobis tem tanta proteína quanto a carne? Porque eles pegaram artigos que avaliaram ela em pó. Tá? E isso é muito sério. É um erro que muitos profissionais de saúde cometem. Muitos mesmo. E isso me deixa chocada. Mas isso acontece, tá bom? Então vamos lá. Em 100 gramas dela em pó, que não é que tu colhe no teu quintal, a gente tem de 15 a 30 gramas de proteína. Mas como assim nutre de 15 a 30? Porque é artigos de análise bromatológica. Então, ali, esse artigo que eu olhei, são vários trabalhos que fizeram várias análises bromatológicas e chegaram a diversos resultados, tá? Então, depende do modo que ela foi plantada, depende do tipo de secagem que foi feita, o quanto de atividade de água restou naquele pó ou não. Então, depende de diversos fatores. Então, vamos colocar aqui uma média: 25, 22 gramas de proteína em 100 gramas de pó. Nesse caso, seria equivalente ao frango. É por isso que você vê isso sendo falado na internet. Mas é ela em pó, tá? Então, outra observação. Vamos lá. Vamos primeiro falar dela como você consome em casa, né? Que você colhe no seu quintal. É a folha.
A folha tem muita água, igual a couve tem água, a alface tem água, a folha tem muita água. Se você for transformar uma folha de Ora Pronobis em pó, vai restar a pontinha da sua unha de pó, tá bom? É isso que precisa ser entendido, para que a gente não repita coisas que a gente vê por aí. Então, o meu trabalho aqui tá feito e eu coloquei para vocês isso destrinchado, para que vocês não cometam mais esse erro. Agora, a Ora Pronobis é riquíssima em carotenoides, antioxidantes, mas em 100 gramas de folha, o que vai dar folha pra caramba. Vai ser pelo menos assim, meio balde de folha, gente. É muita folha, folha é leve. Seria comer umas 50 folhas de Ora Pronobis para ter aí de 2 a 5 gramas de proteína. Então, assim, não é fonte rica de proteína, tá? Eu deixei ela aqui, porque se ela for em pó, ela é, mas se ela for em folha fresca, ela não é, tá bom? É ruim? Não. Ah, vou tacar fogo no meu pé de Ora Pronobis, que a nutricionista Bianca falou isso. Eu não falei nada disso. Eu falei só que a folha fresca não é rica em proteína. Ela tem uma quantidade? Tem, mas nada muito significativo. Em 100 gramas que você teria que comer, por exemplo, ela... É porque ali ela é fresca, né? Se você refogar, por exemplo, dá pra você comer umas 50 gramas de Ora Pronobis refogada. E aí você tem uma concentração maior de proteína, porque tu tirou a atividade de água nesse preparo aí de refogar ela. Mas não tem artigo dela refogada pra gente poder analisar. Mas provavelmente vai ser aí umas 3, 4 vezes a mais do que a quantidade dela fresca. Então, suponho eu que 50 gramas dela refogada vai dar pelo menos umas 10 gramas de proteína aí, tá? Aí fica uma quantidade dela razoável. Então, ó, quem é nutricionista me assistindo, vai fazer mestrado, doutorado, gente, leva a Ora Pronobis pro laboratório. Alguém se habilita e faz análise bromatológica dela refogada, dela assada, dela em suco. E vamos ver, né, as diferentes concentrações. Nutrição tá evoluindo muito. Se o profissional de saúde não se atualiza, ele fica para trás e fala besteira, tá bom? Então, vamos lá. Você tem proteína na Ora Pronobis? Sim, mas não é igual a carne. Meu objetivo aqui é mostrar para vocês quais são os alimentos que realmente são ricos. Não tire a Ora Pronobis do seu cardápio, tá? Você pode continuar utilizando, mas não pensar assim, porque qual que é o problema dessa informação errada na internet? É que a pessoa coloca no prato dela lá uma colher de sopa de Ora Pronobis refogada e não bota os outros alimentos fonte de proteína e pensa que o prato dela tá rico em proteína. Isso é um problema. Isso é risco para a tua saúde. Porque aí você não consome, o seu almoço não tá rico em proteína coisa nenhuma. E aí como é que fica todas aquelas funções que a gente falou? Como é que fica a tua produção de enzimas digestivas, a tua produção de células, a tua produção de colágeno? Como que fica? Então é muito importante a gente entender isso, tá bem? Então, ok, vamos lá. Se você pode colocar a Ora Pronobis no seu prato, mas coloque também os outros alimentos que realmente são fontes que a gente está vendo aí na nossa tabela. Então, semente de girassol tem bastante proteína. Você pode usar, igual eu falei da de abóbora, tudo que você faz com a de abóbora pode fazer com a de girassol. Usa ela torradinha, usa farofinha, linhaça. E aí, o interessante é usar mais a farinha da linhaça, que tem uma biodisponibilidade maior do que a semente inteira. Aí, aveia, gergelim, castanha de caju, a soja em grão cozida. Você vê que tá separada aqui, ó, soja em grão de proteína texturizada de soja, tá bom? Então, a soja em grão, eu tenho 17 gramas de proteína, ali a cada 100 gramas, que é mais ou menos igual à proteína de soja hidratada e não seca. Cevada, trigo, então macarrão, por exemplo, é uma fonte de proteína. Ó, em 100 gramas de macarrão integral, aí eu vou ter em média aí 10, 13 gramas de proteína, tá bom? Então, painho, sorgo, e agora vem aqui, ó, as leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, feijão de qualquer tipo e cor, tem em média 9 gramas de proteína a cada 100 gramas. Por que a gente fala muito de leguminosa? Porque faz muito parte da nossa cultura comer feijão. Feijão você pode comer todos os dias, grão de bico também, e você consegue comer 100 gramas. Você consegue comer um volume maior. Porque quando você tira a proteína animal do seu prato, o que você vai colocar é combinação. Então, a gente consegue colocar 2 conchas de feijão, ou uma concha de feijão e um bolinho de grão de bico, uma concha de feijão e umas 4 almôndegas de lentilha. Isso vai dar umas 150 gramas de leguminosa. Então, veja que aqui, ela nem tá no topo da tabela, porque eu botei em ranking, tá? Só que a gente consegue consumir um volume maior de leguminosa em relação ao que tá no topo da tabela. Semente de abóbora não dá para consumir 100 gramas, até porque a caloria vai exacerbar demais e você vai ficar com diarreia se consumir esse volume todo, né? Amêndoas também não dá para consumir 100 gramas, mas leguminosa dá. Então, é um alimento muito importante. Então, é isso que eu quero que vocês tenham atenção. Você não vai trocar a Ora Pronobis
pela leguminosa. Não vai tirar a leguminosa e botar a orapronobis de lugar. Você vai botar os dois. Porque a ideia é combinação. Mesmo que seja pouquinho, poxa, então vai ter 5 gramas só de proteína aqui numa porção. Vai, mas esse 5 soma com 9, que soma com 2 do arroz. Entende? Então é somatório. É isso que a gente vai ter atenção. Então aqui, ó, leguminosa vai ajudar bastante, tá? Aqui, grão de bico, eu coloquei o cru, porque algumas pessoas, por exemplo, usam para fazer receita com ele torradinho cru, né? Que faz aquele biscoitinho, a lentilha também, mas a gente, na maioria das vezes, vai consumir cozida. Então, gente, com base nessa tabela, você consegue escolher os alimentos mais ricos em proteína e colocá-los, priorizá-los no seu prato. São esses alimentos que a gente vai priorizar, tá bom? Então, a leguminosa como base, porque dá para consumir um volume maior, semente, e pode colocar aí orapronobis, painço, levedura, esses outros alimentos aí se completando, tá bem? Então, se você coloca um pouquinho de cada alimento desse da nossa tabela no seu prato, ele atinge fácil uma quantidade de proteínas interessante. Eu trouxe essa outra tabelinha aqui, porque são alguns alimentos que a gente escuta falando que tem que ser base da alimentação vegetariana. Isso não é verdade. Nem a soja, que é a mais rica em proteína, precisa ser base. A gente viu que tem outros alimentos ali. Cogumelos não são fontes de proteína, gente. Não são fontes de proteína. Ainda tem... Muito profissional já parou de falar isso, graças a Deus, né? Mas ainda tem muitos que falam, porque a gente repete coisa que a gente escuta por aí. Então é importante investigar. Pega lá a tabela de composição de alimentos da Unifesp, não confia no que eu tô falando, não, verifica. Será que essa nutricionista tá doida? Eu confiei minha vida inteira que cogumelo era fonte de proteína, agora tá falando que não é. Deixa eu ver se é verdade. Abre lá, tabela de composição de alimentos da Unifesp, que eu já expliquei nos slides anteriores. Joga lá, cogumelo. E você vai ver que não é. Em 100 gramas de shiitake, eu tenho 2 gramas de proteína. Quando a gente fala de fonte de proteína, a gente está falando do slide anterior, olha, dos alimentos que tem uma concentração maior. Eu estou dizendo que cogumelo não tem proteína? Não, não estou dizendo isso. Ele tem proteína, só que é um volume menor, entende? 100 gramas de cogumelo é meia bandeja de cogumelo. E aí vai somar, vai ajudar. Eu não estou dizendo que é para você tirar esses alimentos do seu cardápio. Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que eles vão entrar como um somatório, mas não como base. O perigo é você colocar isso aqui no lugar da leguminosa, no lugar da semente e achar que está tudo bem. Aí você está em risco, porque aí você está utilizando um alimento que é mais pobre em proteína em detrimento a um que é mais rico. Então você pode usar orapronobis, você pode usar cogumelo, você pode usar brócolis, você pode usar o que você quiser, mas tentando priorizar a maior parte do seu prato, o maior volume que vai ocupar o seu prato, são aqueles alimentos que a gente falou que realmente tem uma concentração maior de proteínas, tá bem? Então, cogumelo não é rico em proteínas. Em 100 gramas eu tenho em média 2 gramas de proteína, tá bem? Quinoa, por que eu coloquei ela aqui no mito? Porque também eu escuto gente falar que é igual a proteína animal, que tem mais proteína que a leguminosa. E não é. Leguminosa tem mais proteína que quinoa. Quinoa tem mais proteína que arroz, mas não tem mais que a leguminosa. Então, não é. Aí pensa, caramba, então como é que eu faço? Simples. Você não troca a leguminosa pela quinoa, mas você troca o arroz pela quinoa. Então, a combinação de quinoa com grão de bico é mais rica do que arroz com grão de bico, entende? Então, a tabela é para você poder justamente saber o que você combina, tá? Então, você pensa assim, poxa, eu não vou comer quinoa, hoje eu vou comer arroz, que já não tem tanta proteína. Então, é mais interessante daqui eu pegar, por exemplo, 100 gramas de grão de bico e colocar 20 gramas de semente de girassol ou de linhaça, porque aí eu dou uma compensada. Não, mas hoje eu vou comer quinoa, então eu posso escolher aqui só a leguminosa, de repente eu não vou botar semente junto, entendeu? Então você vai fazendo justamente essas combinações, tá bom? Então, vamos entender que o cogumelo não é rico em proteína. E a couve é riquíssima em ferro, por exemplo, cálcio, mas não é rica em proteínas, tá bom? E para quem faz atividade física, eu trouxe para vocês aqui qual que é a recomendação da quantidade de proteína. Bom, para quem não faz, a gente vai dar em média de 0,8 a 1 grama de proteína para cada quilo de peso. Então vamos pensar em 1 grama de proteína por quilo de peso. Se você pesa 60 quilos, tu vai comer 60 gramas de proteína no dia. Volta na tabelinha. Poxa, então tem que comer pelo menos 60 gramas de proteína. Deixa eu ver aqui quais combinações eu vou fazer. Você já sabe as quantidades, tá? E para quem é atleta, existem várias diretrizes, várias sociedades internacionais, cada uma com as suas recomendações. Eu peguei a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que é a mais utilizada, e ela dá a recomendação de 1,4
a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Então, uma quantidade um pouquinho maior. E aí, eu trouxe para vocês um trabalho que mostra a importância da distribuição de proteína se você faz atividade física. Lembra que eu falei lá no começo, você comer um montão de proteína de uma vez só, ela segue outras vias bioquímicas, ela não vira músculo? Então, é muito importante que essa proteína seja distribuída. Esse é um trabalho científico, aqui um ensaio clínico, que fez 3 tipos de distribuição de proteína ao longo do dia. Um grupo tomava suplemento de 2 doses de 40 gramas de proteína a cada 6 horas, o outro grupo 4 doses de 20 gramas de proteína a cada 3 horas e o outro grupo 8 doses de 10 gramas de proteína a cada dose, né, a cada 1 hora e meia. E olha só o resultado. Como que foi a síntese muscular desses 3 grupos? O grupo que consumiu 2 doses de um volume maior de 40 gramas de proteína no dia, teve o menor resultado no ganho de massa magra. Foi o que ganhou menos. Observe uma coisa interessante, todos os 3 grupos consumiram a mesma quantidade de proteína, 80 gramas no dia. Os 3 grupos. Então, veja como a distribuição de proteína faz toda a diferença. Não é só o volume total que você vai consumir no dia, não. É como você vai espaçar isso ao longo do dia. Então, vamos lá. Espaçar demais, consumir um volume muito grande de proteína de uma vez só, não deu o melhor resultado. Vamos ver quem teve o melhor resultado. Foi o que espaçou em 4 doses de 20 gramas de proteína a cada 3 horas. Então, eu já começo a pensar, a cada 3 horas é interessante eu consumir algum alimento fonte de proteína. Então, nesse caso aqui, que é o nosso gráfico do meio, em cinza, em cinza, no meio, foi o que teve maior resultado na síntese muscular. O que teve o pior resultado foi o que espaçou demais. E o que teve o resultado intermediário, que foi aqui em branquinho, foi o que aproximou demais, que comeu proteína a cada 1 hora e meia. Então, parece que você espaçar demais é ruim, mas você também colocar muito pertinho também não é a melhor forma. Então, é tudo um equilíbrio. Então, aqui você já entende, a cada 3 horas, se eu quero ganhar massa magra, é interessante eu colocar alguma proteína. Então, se não deu a cada 3 horas, coloca a cada 2, mas não deixa chegar a 4. Então, a gente espaçar uma média de 3 horas aí. Então, veja como a distribuição, a maneira como você consome essa proteína ao longo do dia faz toda a diferença. É por isso que para quem quer ganhar massa magra, não pode ficar aí 4 horas, 5 horas sem comer algum alimento fonte de proteína. Então, leva snack de sementes, leva castanhas, leva pasta de amendoim, leva panquequinha à base de aveia, panquequinha à base de farinha de grão de bico, mas faça o teu lanche aí rico em proteína. E aí, se você precisar suplementar, afinal, suplementar proteína para quem treina, se você é vegano ou não, provavelmente você vai precisar. Porque você precisa de um volume maior, viu? Que a gente viu lá para quem faz atividade física. De 1,4 a 2 de proteína por quilo de peso. Então é provável que você precise usar suplementos proteicos se você treina. Aí vai depender da tua dieta como um todo. Se é uma dieta muito hipercalórica, você até consegue consumir aí 1,5 até 2 gramas de proteína por quilo de peso. Se for uma dieta de 3, 4 mil calorias. Mas uma dieta mediana em calorias, às vezes não dá para ser só com alimento. E aí a gente usa os suplementos. E aí, para quem é ovo-lacto vegetariano, você pode usar whey protein, que é a proteína do leite. E para quem é vegano, você pode usar rice ou pea, que é do arroz ou da ervilha. E eu trouxe aqui 2 trabalhos que mostram que elas são equivalentes. Nesse trabalho aqui, eles compararam a proteína do arroz com o whey protein. E viram que o resultado foi igual nos 2 grupos. Olha lá, o consumo de proteína isolada do arroz após o exercício diminuiu a gordura, aumentou a massa magra, de modo equivalente a quem usou ao do soro do leite, que é o whey protein. Então, se você é vegano, você pode usar aí. Então, vamos supor, lembra que eu falei de espalhar a proteína ao longo do dia? Se você só almoça e janta de tarde, você está sem consumir alguma proteína, você pode usar um veg protein, que é o rice ou pea, as proteínas aí veganas, ou tem blends, alguns que é já a combinação da ervilha com arroz. E assim você colocar a proteína na parte da tarde, você vê como o resultado da tua hipertrofia vai melhorar. Esse outro trabalho aqui comparou a da ervilha, a outra comparou a do arroz, né? Esse aqui, o rice, esse outro trabalho está comparando a da ervilha e viu aí também foi equivalente. Então, você pode usar proteína da ervilha, proteína do arroz, de modo equivalente aí ao whey protein e ter o mesmo resultado.
Então, pessoal, para você ter autonomia na sua alimentação, da parte de proteínas, vocês já estão dominando muito bem o assunto, já sabem o que vão utilizar, vão fugir de notícia errada na internet, pelo amor de Deus, depois dessa aula, se você acreditar no Google sem vir verificar aqui se é verdade, eu arranco meus cabelos, tá? Então, vocês já estão dominando bem esse assunto, mas é importante também que você saiba dominar toda a outra parte dos micronutrientes, aí ômega 3, cálcio, vitamina D, B12, zinco, para que você possa garantir também essa parte micronutricional, você aprender a entender os seus exames para você poder discutir com o seu médico quando você tiver resultado do exame final, a sua saúde. Você tem que olhar seu exame